uma outra unidade que seria de Santa Maria do Suaçuí. Então, a gente até inicialmente foi pego de surpresa, tivemos contatos superiores com nossas chefias para poder saber até como lidar em relação a isso. Chegando no local, já estava isolado, o local já estava isolado pela polícia militar, muito bem isolado. A gente tomou a cautela de praxe, porque a mídia, muito rapidamente, tinha a informação que poderia ser o encontro da menina que havia desaparecido em Água Boa, e assim a gente teve toda a cautela de praxe que tem para o caso em específico. Naquele primeiro momento, a gente não conseguiu confirmar isso, porque a orientação, até mesmo do nosso setor de perícia, do nosso setor de medicina legal, é que não faça identificação no local, até mesmo para que ela não seja feita de forma equivocada. Lá no local, a gente conseguiu ver, eu e meus investigadores, juntamente com os investigadores de Água Boa e Capelinha, um corpo fletido, um corpo franzino, pequeno, enrolado num lençol branco. Ele estava à beira do rio, eu não lembro a altura, mas estava abaixo. Eu estava com um odor bem avançado e a PM foi acionada por alguns populares daquela região de São Pedro do Suaçuí. Nosso primeiro ponto de partida foi fazer os acionamentos das perícias, que seria de local e também para retirar do corpo, que seria o rabecão, e lá com a liberação da questão pericial de local, a gente começou a desdobrar e ter alguma informação que poderia ser menina. Infelizmente, a gente teve uma primeira confirmação em relação à roupa, quando a gente tirou parte do lençol que cobria a menina, que tentaram uma ocultação de cadáver, verificamos que foi a mesma roupa usada na última postagem dela no Instagram, no dia 4/3, quando do seu desaparecimento, que era um vestido branco com algumas vestes rosas. Então, dali a gente começou a ter a diretriz que Água Boa já tinha. A gente passou de um desaparecimento para no meu caso específico, um encontro de cadáver e tentar solucionar em que momento acontecia esse homicídio. Por isso que a gente está aqui hoje. A equipe deslocou para outras áreas, as equipes compostas de forma conjunta. Fomos em 5 municípios. Quatro distritos, né? Suí, que é o próprio local, fomos em Santa Maria e Água Boa. E para que vocês entendam, essa equipe que está aqui composta desde o dia 8 está ininterruptamente trabalhando. Então, por isso que a gente vem aqui agora muito satisfeito, sabendo do empenho de todos aqui, dar a resposta que a sociedade espera nesse sentido. Então, desde essa data, a gente está empenhado, fomos à Água Boa, fizemos levantamento, a informação que o carro era branco, a gente foi atrás das pessoas que viram ela pela última vez, para até tentar subsidiar melhor a virada que a polícia queria que tivesse. E a gente, sim, começou a tentar descobrir quem poderia ter feito aquilo com aquela menor. A menina é uma menor de 10 anos de idade. Ela, como eu já falei, teve o corpo encontrado aqui. Essa parte do desdobramento do corpo, a gente trouxe o médico legista, que é o responsável até mesmo pela análise pericial em relação ao cadáver. Ele vai esclarecer a gente aqui um pouco melhor. Nós, delegados, só pegamos o laudo posteriormente. E ele nos ajudou até mesmo para saber um desdobramento futuro em relação a essas investigações. Com isso, como eu já disse, de forma ininterrupta, a gente continua essas investigações. Por mais que nossas unidades tivessem voltado para Peçanha, a unidade de Água Boa continua avançada lá, eles não pararam de trabalhar. A equipe de Santa Maria e São João Evangelista também fizeram acompanhamento de campo, tentando achar alguns carros que passaram no local para poder indicar o que aconteceu em relação lá da possível ocultação de cadáver, por que jogaram aquele corpo ali. E, felizmente, ontem, no dia 9/3, por volta das 15 horas, lembrando aqui, só um fato que eu esqueci, o corpo foi trazido para o PML em Guanhães. O reconhecimento foi feito aqui formalmente pela família. Então, não foi a polícia que fez um reconhecimento não formal. Existe um auto circunstanciado de reconhecimento que foi assinado por 2 familiares. E esses 2 familiares aqui também foram ouvidos através de entrevista nessa unidade,
pelo investigador de São João Evangelista, que colheu algumas informações de um suspeito lá na região. E essas informações foram linkadas com a equipe avançada de Água Boa e da inteligência de Capelinha. E por bem, no final da tarde, do dia 9, tivemos a feliz surpresa de apreender 2 veículos que foram usados para o crime. Eu vou tentar falar desses veículos um pouco melhor agora. Esses veículos foram apreendidos na porta da casa de um suspeito. Esse suspeito rapidamente teve sido contido pela polícia da região, porque, como vocês devem ter acompanhado, teve um clamor público muito grande, que efetivamente até mesmo a vida dele estava em risco. Então, várias equipes foram apoiadas à Água Boa, a própria equipe de Capelinha deslocou para a Água Boa para poder dar um suporte lá, principalmente com relação ao contingenciamento da população que ali ansiava por fazer o que a gente nunca indica, que seria justiça com as próprias mãos. Então, até nesse ponto, a polícia teve um certo trabalho para trabalhar, para delongar essa investigação. Por fim, a gente, verificando a questão flagrancial do crime, decidimos que seria a atribuição de São Pedro do Suaçuí, que é a delegacia de Peçanha, só que o plantão aqui em Goiânia, por isso que todos vieram para cá. E foi a decisão mais ajustada entre as chefias, porque demonstrou que aqui nos trouxe até uma tranquilidade melhor de resolver esse caso fora daquele calor lá, que ainda deve estar naquela região do Tuto. E, por bem, quando chegou aqui o conduzido, a gente o recebeu mais ou menos meia-noite, Geraldo, por volta de meia-noite. A gente começou várias técnicas de entrevista aqui, e que demorou em média de 3 a 4 horas, que, para que vocês saibam, isso é de primeira mão, temos a confissão formal dele, dando esclarecimentos de como foi a morte e a ocultação de cadáver. Eu não posso passar mais informações, que a gente está no início ainda das investigações, isso vai ser um desdobramento, mas a gente já tem gravado audiovisual. Tudo foi feito na forma legal, ele teve o direito constitucional de permanecer em silêncio, mas ele preferiu usar o direito de se defender, que o ato de declaração ou depoimento de sede policial ao carro, o carro usado, o trajeto do carro em relação à saída, quais carros foram usados, veículos, um veículo Onix. A gente já tem as informações do veículo, a equipe de Capelinha, prontamente sabendo dessas informações, deslocou a perícia para lá e foi periciado não só a casa do investigado, como também o veículo. Os 2 veículos se encontram apreendidos e, na finalização do meu auto de prisão em flagrante aqui, do suspeito, vamos ver. Foi ao homicídio ter sido ocorrido em Água Boa, possivelmente, e os perfis podem contar que a polícia está trabalhando continuamente para que dê mais informações o mais breve possível, assim como estamos fazendo agora. Foi um meio hábil de poder ter essa resposta que a sociedade e que a imprensa espera, foi nesse ato. Alguns que estavam aqui mais cedo puderam verificar que o nosso trabalho de polícia judiciária finalizou, deve ter 1 ou 2 horas, a gente saiu com um conduzido por volta de 8 horas da manhã, então a gente está trabalhando de forma ininterrupta mesmo. E quanto a essa introdução, que agora o doutor vai passar demais atos da delegacia de Capelinha, eu sempre falo e sempre vou afirmar, contem com a Polícia Civil, porque esse é o nosso trabalho. Então a gente está aqui, hoje nós representamos uma unidade aqui, e a gente está deixando isso nítido, que a gente sempre vai resolver esses casos, principalmente de maior repercussão,
quando somos demandados. Então, a gente até anseia a população que sempre apoie a Polícia Civil quando esteja empenhada em seu labor, porque a gente também tem a pronta resposta a dar quando temos o conhecimento dos fatos. Pessoal, primeiramente, um bom dia. O doutor Marceliano, de forma muito sucinta, em decorrência do fato em si, mas de forma muito esclarecedora em relação a algumas questões de diligências que eu vou me ater. Queria também agradecer demais aqui ao doutor Ulisses, amigo de longa data. Nós somos vizinhos de área circunscricional e nós temos também ali a presença do colega investigador. Eu não posso aqui também deixar de citar o grande trabalho que nós temos através da nossa equipe de Capelinha, seja de Água Boa, seja da própria regional e das outras delegacias regionadas. E também nós temos a presença do médico legista, que foi de tamanha importância, a perícia nesse fato em si, até para municiar um trabalho de efetividade culminado nessa prisão em flagrante. Porque muitas vezes as perguntas que as pessoas acabam tendo, nós tivemos muito contato com os senhores, a gente agradece de certa forma, mas espero que os senhores entendam que nem sempre todas as informações devem ser passadas de imediato. Eu vou me ater pelo menos a algumas técnicas que talvez não vá se comprometer nenhum tipo de trabalho que nós realizamos. O doutor, de fato, a partir do dia que teve informação do corpo, tomou todas as providências cabíveis com as informações pretéritas que nós tínhamos. E é importante citar que a gente tem as linhas e a gente tem que verificar que talvez o trabalho mais árduo seja esse trabalho que nós estamos praticamente até no período do carnaval. E fique bem claro que não foi uma situação ocorrida em decorrência das festividades do carnaval. Nós estávamos com todo efetivo, inclusive várias delegacias regionais, não foi diferente na minha, em decorrência de ter carnavais em 2 cidades e mais no carnaval municipal, que a gente tem algumas comunidades rurais da nossa região. Então nós já estávamos com uma equipe trabalhando no carnaval, e nem por isso, como o doutor falou de forma perfeita, o trabalho da Polícia Civil ele é inconstante, ele não para, é um trabalho perene, e a Polícia Civil é uma só. A situação da questão flagrancial está sendo respeitada os limites circunscrição de cada região, a circunscrição que nós temos em cada área, para que a gente não possa ter um problema em relação à justiça. Sempre de acordo, fazendo contato de forma muito exemplar com o Ministério Público, seja o Ministério Público local, seja o Ministério Público responsável pela comarca de Capelinha, e, de certa forma, a gente deixa um pouco mais a par dessa situação a questão judiciária. Mas acredito que com um trabalho bem feito da equipe do doutor, um trabalho pretérito feito por Capelinha, nós não iremos, repito, nós não iremos ter problemas em questão legal. E fique bem claro, tudo está sendo feito dentro da legalidade. O que eu queria tentar deixar claro em relação a essa continuidade é como o doutor explicou. Os crimes têm uma competência que ele se perpetua e ele se desenvolve em algum local. A situação dessa confissão, com boas técnicas investigativas, e não posso negar dos álibis levantados pela minha equipe, também facilitou. Por isso que eu, enquanto estiver à frente, Felipe Pontalmena Rosa, enquanto estiver à frente da minha delegacia regional, eu jamais vou admitir em qualquer local do território nacional, como já tivemos ocorrência nesse sentido, de deslocar. A minha equipe está 24 horas à disposição para isso. O trabalho da Polícia Civil é o trabalho investigativo, é o trabalho de polícia judiciária de excelência. E também não podemos deixar de nos ater e não fazer a ponte que nós fizemos com a Polícia Militar. E, de certa forma, foi um trabalho muito importante. Entretanto, o trabalho de compilação é feito através da Polícia Civil, que é a polícia repressiva que atua depois do fato. Baseado nisso, nós temos diligências a serem cumpridas, nós temos aguardo de tamanha importância, de coleta feita não só pela perícia criminal, mas também executado pelo nosso médico legista, que atuou presentemente e constantemente com os fatos que foram levados. Esse trabalho, com as informações compiladas da nossa equipe e da equipe do doutor, fez com que a gente tivesse êxito na localização e principalmente na efetivação da prisão em flagrante. O trabalho que vai ser desencadeado agora é um trabalho para que a gente possa não só, a Polícia Civil não vai Pessoal, estamos aí com imagens ao vivo, né? O pessoal lá está usando os dados móveis, por isso a imagem não está aquela imagem tão clara, deu uma travada aí, mas já já a gente volta aí. Terminar esse trabalho com essa prisão. Nós vamos tentar restabelecer a ordem jurídica, colocando cada responsável, se por assim a gente entender, na investigação,
seja através de uma conivência ou não, para que a gente possa finalizar e terminar. O que a gente pode dizer, no primeiro momento, o doutor deixou bem claro, as situações que foram ocorridas dentro da diligência e fez levar em flagrante são situações que é normal que ela tenha talvez uma insatisfação em relação à população de querer um resultado imediato. Porém, jamais podemos suprimir a questão de justiça e legal. Para que a gente não possa só, digamos aqui uma expressão, jogar para a galera e depois a coisa não nos encandear amarrada. E nós estamos aqui exatamente para evitar isso. Eu vou deixar agora o doutor Ulisses tecer alguns comentários de agradecimento, mas em seguida nós temos a presença da nossa equipe de Capelinha para dar pelo menos um suporte no sentido das regiões que a gente precisou eliminar e depois dar continuidade através, finalizando com o nosso doutor e o colega ali, eu acho que foi muito bem representado pelas palavras, pela investigação que foi encaminhada em conjunto com a presença do delegado, que traz mais importância e consubstancia ainda mais os elementos de polícia judiciária. Muito obrigado. Bom dia, eu gostaria de aqui deixar registrado a importância do trabalho conjunto das duas delegacias regionais na solução desse crime grave que ocorreu nessa região e que teve uma solução, está caminhando para uma solução completa dos fatos, né? E enaltecer aqui o trabalho ininterrupto da Polícia Civil em todos esses dias para caminhar para essa solução, né, de grande importância, pelo fato de ter solucionado um crime realmente hediondo, um crime muito grave para essa região, mas agora já está caminhando para o fechamento de toda essa conjuntura que chegou hoje com a lavratura do auto de prisão em flagrante do autor. Isso foi uma coisa realmente muito importante para nós. Você quer falar? Só esse. Sim. Em relação ao trabalho que foi feito no posto médico legal, né, de Goiânia, inicialmente foi realizado quando o corpo aportou no necrotério, a identificação formal realizada com a ajuda dos familiares, né, também levando em consideração a presença de alguns detalhes de roupa e do corpo periciado que poderiam levar à identificação de fato ao médico com a menina que havia sido desaparecida. Inicialmente, algumas informações preliminares são mais difíceis de serem dadas, justamente para não nos precipitar. Nós fizemos a coleta de uma série de exames que vão auxiliar, né, a elucidação da causa-morte, mas mais do que isso também de outras circunstâncias que possam vir a ter acontecido durante o momento da agressão. Então, esses exames vão ajudar a gente a melhorar e dar mais robustez ao laudo necroscópico, de maneira a auxiliar as investigações que foram muito bem conduzidas, né, reforçando mais uma vez o trabalho conjunto aqui da Polícia Civil. Alguma coisa para acrescentar? Bom dia a todos. Apenas complementar, né, de forma bem clara aí, assim que a equipe tomou conhecimento dos fatos, isso no dia 5, o doutor determinou aí todo o empenho nosso, em Capelinha, juntamente com a delegacia de Água Boa. Foram feitas diligências, buscando ali identificar álibis, identificar suspeitos, testemunhas, vídeos. Foram feitas diligências nas comunidades vizinhas, com o intuito de checar as informações. Então, essas informações aí foram confrontadas, foram buscados ali elementos que permitissem a identificação ali de autoria ou mesmo a localização da criança, né? E a partir disso, fomos compilando todos os dados e aí passamos aí a trocar, a permutar informações com a equipe de Peçanha e com aqui em Goiânia. Então, a Polícia Civil teve ali empenhada a todo momento, desde a notícia até a apuração dos fatos,
transmitindo informações, compartilhando informações entre si para ter o melhor resultado possível. Só para a gente, antes de abrir para as perguntas aqui, alguma coisa que talvez tenha passado aqui em relação às claras. O suspeito, a gente vai tratar assim, é um homem de 56 anos. É o que a gente pode passar de informação agora. Tá? Ele já foi colocado à disposição do poder da Polícia Penal, melhor dizendo, do sistema penitenciário aqui da região. Todo o trâmite de transferência e deslocamento desse preso vai ser feito junto à Polícia Penal, após passar pela audiência de custódia, já estando ciente do Poder Judiciário de Peçanha, junto com a Promotoria de Justiça, que passou as claras em relação ao agradecimento, que também não mediram esforços de poder nos apoiar no que fosse necessário em relação às técnicas que foram empregadas em relação a isso, e até mesmo a resposta rápida, que o Judiciário quer inicialmente essa prisão. Então a gente vai abrir para algumas perguntas aqui. Eu acho que esse foi a introdução inicial. Se for alguma pergunta direcionada à investigação, um pouco... Carla Marques, da NTZ. O suspeito disse por que matou a menina? Ele apresentou uma motivação, só que a motivação dele, inicialmente, nos parece frágil. Tá? Ele alega que ele chamou a menina, ele já teve um relacionamento pretérito com a mãe da menina, mas não longínquo. Ele narra que foram 2 encontros com a mãe da menina, e ele já a conhecia, por isso que possivelmente ela entrou no carro. Ele falou que a convidou para comer uma pizza na casa e que tentaria, talvez, manter alguma relação com ela. Só que isso ainda não tem nenhuma linha de investigação nesse sentido, por conta, como o doutor disse, o corpo foi encontrado em avançado estado de putrefação, e por mais que tenhamos feito a coleta de DNA, de swab para crimes sexuais, talvez a gente não tenha certeza se isso venha da resposta. Além disso, a equipe de Capelinha fez o exame pericial no local e vai fazer os levantamentos lá necessários em relação ao possível DNA dela, dele, e vai ficar para um prosseguimento de investigação. Ainda não é possível afirmar se houve ou não crime de violência sexual? Não é possível afirmar. Mais alguma pergunta? Eu ia fazer nessa mesma. Então, acredito... Delegado, bom dia. João bem. Generoso, Folha FM, doutor Ulisses, regional, peritos aqui presentes. A gente sabe que crimes dessa dimensão, eles sensibilizam toda uma região, não apenas a cidade de Água Boa, São Pedro e Suaçuí. Haja vista vocês transferiram lá para Peçanha. Qual será a destinação do autor ou do suspeito aí em relação à sua permanência, virá para Guanhães? Como é que a Polícia Civil, a Polícia Penal, o Judiciário e o Ministério Público estão trabalhando para o mais rapidamente possível dar essa resposta à sociedade com a prisão e seguir aí com esse inquérito e o processo que deve seguir, principalmente com a penalização, dizendo à sociedade que crimes como esse não podem continuar e que as polícias, e todas as forças de segurança estão aí prontas para essa resposta. Primeiramente, obrigado pela pergunta. Só para lembrar, ele está preso. E, como eu falei no início da minha entrevista, nós temos algumas áreas que devem ser respeitadas no que tange a questão do sistema de justiça. Então, você tem alguns crimes que têm as limitações decorrência das circunscrições. As circunscrições, nada mais é, no mundo da polícia, aquela área onde a comarca tem a sua, no caso do Poder Judiciário, teria a sua jurisdição, e quando a gente fala de polícia, a gente fala em atribuição. Então, nós temos uma área de limítrofe, uma área circunstitucional. Sim. Como a Polícia Civil é uma só em Estado de Minas Gerais, o trabalho que foi necessário para que a gente possa unir é exatamente para evitar isso. Exatamente para evitar. E o local da consequência do crime talvez mais grave possa ser exatamente na nossa comarca de Água Boa, que não é comarca e é vinculada à comarca de Capelinha. Então, que fique bem claro, ele está preso. A questão de direcionamento é uma questão de logística da nossa Secretaria de Administração Prisional, a SUAP, e vai ser respeitada a questão do ato de dizer os direitos, da jurisdição, vai ser feita através do sistema de justiça, que já é elencado de forma preliminar, constitucionalmente falando. Então, isso independe da atribuição nossa de poder atuar. Se tiver que ter alguma comarca que saia, inclusive, de âmbito da regional de Guanhães e da regional de Capelinha, a Polícia Civil vai dar continuidade.
Então, quanto à questão de fazer justiça, independe da área limítrofe. Tudo bem? Sim, obrigada. O delegado disse que ainda não pode sinalizar se houve um crime sexual ou não. Qual teria sido, então, do ponto de vista de você, sem ferir as investigações e o inquérito, essa motivação? Uma penalização à mãe por conta de 2 ou 3 dias de relacionamento? Como eu falei, a gente não tem ainda elementos convincentes em relação a isso. A gente não descartou, a gente falou que não tem ainda motivação concreta. Como eu conduzia a confissão, junto com uma equipe de investigadores, e até também agradecer a delegacia aqui de Goiânia, que disponibilizou mais um delegado para que tivéssemos empenhado em aplicar verdadeiramente as técnicas que nos são franqueadas de entrevistas. Foi para todos que participaram, foi muito pesado, né? Ficamos mais de 3 horas tentando colher essas informações e, por fim, ele ficou convencido que a confissão seria o melhor. Ele narra que foi somente isso. Ele teve um temor de algum momento ter sido penalizado, até mesmo como a própria população quis, por um suposto crime sexual que ele não teria cometido, que ele alega que não cometeu. Então, essa, inicialmente, seria a linha de investigação. Não está descartada, mas todas as outras ainda vão ser avaliadas ao longo da investigação. Por mais que não pareça, a gente está dando uma resposta, mas temos apenas 2 dias, 1 dia e meio. Nós encontramos o corpo, eu, pessoalmente, encontrei o corpo 18 horas do dia 8. Estamos aqui dia 10, 11 horas. Então, assim, em tempo recorde, estamos com o máximo de informações compiladas. As 2 unidades trabalharam muito bem e a gente está conseguindo dar essa resposta a tempo para vocês. Então, as investigações vão se desdobrar. Eu tenho certeza que, independente da atribuição da circunscrição que vai ser definida essa apuração, isso não fere nada em relação à investigação. Eu mesmo fui na unidade do doutor em Água Boa, ele me recebeu lá no dia dos desdobramentos, e ele está aqui também nos dando apoio em relação a essa prisão. A Polícia Civil vai investigar e vai chegar na conclusão, independente de quando seja. Ou por minha parte, ou pela parte do doutor, ou novamente, espero eu, pela parte conjunta, a Polícia Civil vai demonstrar a finalização desse inquérito o quanto antes. Há outros suspeitos nesse caso? Não é descartado essa possibilidade, mas quanto da confissão, ainda não tem outros elementos. Ainda não tem. Vamos trabalhar com todas as hipóteses. Como eu falei, a gente não vai conseguir retratar a verdade do que aconteceu. Mas a Polícia Civil certamente vai chegar o mais próximo disso para franquear os elementos de prova que nos é obrigado para a justiça. Você trabalha numa linha de violência sexual, estão investigando isso. Outras linhas que vocês estão trabalhando, quais seriam elas? Essas vão ficar em sigilo, porque como a maioria da região é de Água Boa, pode influenciar nas investigações de lá. Então, o que a gente tem é da confissão, que é o mais palpável nesse primeiro momento. Eles estão perguntando aqui, quem prendeu? Foi vocês ou o pessoal de Água Boa? Olha, a prisão em flagrante, ela foi feita através da delegacia, sob a supervisão e diretamente com a condução do doutor Marceliano. Entretanto, a gente teve que conflitar as informações para que álibis fossem quebrados, com um levantamento que nós achamos preteritamente, para que pudesse facilitar, inclusive, o interrogatório e a gente direcionar. Entretanto, como eu mencionei no início, existem algumas técnicas investigativas que a gente trabalha meio que por eliminação. Então, se não fosse eficiente, ele não estaria preso nessa linha que a gente conseguiu acertar através do levantamento e belo trabalho de proatividade da delegacia daqui, com as informações já passadas. Inclusive, sendo feita com todas as técnicas possíveis, utilizando todo o aparato das polícias em si. O suspeito era motorista do município e chegou para nós a informação de que ele também atuava no Conselho Tutelar. Essa informação procede? Vocês têm isso? Olha, assim, a gente tem que... Algumas situações a gente tem que deixar bem claro. A administração pública, nessa situação, não tem participação nenhuma. Talvez, vocês sabendo, se tratar de motorista, da unidade, existe alguma, de certa forma, uma facilidade em relação a veículos. Então, se vocês conseguirem associar, em decorrência dessa logística, dessa questão da ocultação do cadáver, então essa linha é uma linha que a gente tem praticamente a certeza que nos fez também caminhar para isso. Né? Em relação a essas outras situações, eu também não posso chegar para vocês aqui querendo me antecipar de algo que está sendo feito através de medidas cautelares. Existem muitos exames que talvez vão trazendo mais, consubstanciando ainda mais o nosso trabalho e, de fato, a gente encaminhar isso para a justiça
e levar o mais importante, que é a convicção do Poder Judiciário juntamente com o órgão acusador, que é o Ministério Público. Esse é o trabalho mais importante que a Polícia Civil, que é a polícia repressiva, né, num jargão um pouco mais assim, a Polícia Civil ela atua exatamente quando o fato acontece. Então, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo a função da Polícia Civil. A Polícia Civil, de fato, tem que esperar o leite cair para a gente secar. Então, normalmente, são Pessoal que está aí acompanhando, um pequeno probleminha de conexão de lá da cidade de Goiânia, onde toda a Polícia Civil, né, lá o pontual, dando aquela coletiva sobre o caso da criança, né, Yara, mas já estão restabelecendo o sinal com o pessoal lá de Goiânia. Um caso aí bárbaro, literalmente bárbaro. Até então, o delegado já disse que foi confessado, né, o crime, né, o suspeito ele confessou o crime, né, disse também que o suspeito ele já teve relações com a mãe da vítima, que é algo assim surreal, o cara teve relação com a mãe. Nos causou comoção interna, nós somos pessoas, nós temos familiares e a gente está aqui exatamente para suprir qualquer necessidade, condição nossa, para poder dar uma resposta à sociedade e principalmente trazer a verdade à tona que o caso merece. Delegado, uma pergunta aqui, falando justamente sobre esse negócio. É lógico que a Polícia Civil tem preparação para lidar com certos tipos de crime e tal, mas para encher a cabeça dos profissionais, dos senhores, em relação às técnicas que devem ser empregadas. Então, eu vou tentar fazer, repito, vou estar opinando pela minha concepção, situações que já nos deparamos e outras situações. O policial, ele tem um fator diferenciado em relação ao cidadão comum. Então, ele tem que ter, talvez, uma iniciativa, uma proatividade acima da média. É assim que... Pessoal, mais uma queda de sinal lá de Goiânia. Seguimos aqui no aguardo para voltar. Podemos ter achismo. Nós temos que ter as linhas e trabalhar em cima dela. E aí, talvez, isso nos conforta, talvez me dê segurança para poder trabalhar, como todos aqui, na situação horrenda. A gente sabe disso. E a gente está aqui exatamente para evitar isso. Queria parabenizar aqui a Polícia Civil pelo trabalho importantíssimo que faz aí para a nossa sociedade. E eu queria saber o seguinte, houve aí o desaparecimento dela na terça-feira, quando que começou aí as investigações da polícia neste caso? Olha, eu vou me antecipar ao colega, em decorrência de nós já temos sido acionado anteriormente, como mencionei. Nós estávamos com todo efetivo trabalhando em nossa regional em decorrência do reforço de carnaval que nós fizemos. Então, quando a gente recebeu informação no último dia de carnaval, que foi na terça-feira, que não foi na sexta, nós recebemos na terça-feira. Uhum. Entretanto, até então, um desaparecimento, você precisa de dados mínimos, porque senão você vira corriqueiro, utiliza a estrutura toda do Estado, porque a criança às vezes vai para casa de uma amiga, eu não posso simplesmente tratar um desaparecimento com 2, algumas horas ou 3 horas. Então a gente necessitou de aguardar uma informação mais fiel e foi a partir daí em diante que todo o trabalho foi iniciado através da comarca de Água Boa, dos elementos que nós tínhamos, e não posso aqui negar, em decorrência, a gente tem que ter um certo cautela para falar, mas quando a gente vai fazer um trabalho investigativo que tem alguma vítima, é muito importante que a gente tome conhecimento da estrutura social e do local em que aconteceu e até mesmo da vítima. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração que foi levado. Ok? A criança desapareceu, segundo informações do DEPOL mesmo, no dia 4. Foi encontrado o corpo no dia 8. Qual teria sido o dia do crime? Olha, como a gente menciona, a gente acabou de mencionar que houve a presença do médico legista, existe um lapso temporal da forma em que realmente o corpo poderia estar, e mais uma pequena queda de sinal aí, já deve faltar o sinal diretamente de Goiânia, tudo sobre esse caso da jovem Yara, né, que foi brutalmente assassinada. Nesse momento acontecendo a coletiva de imprensa direto de Goiânia com os delegados de Polícia Civil. Já então retornaremos o sinal lá, lembrando que o sinal de lá vem via dados móveis, e dados móveis... Isso que a gente tem que ter uma certa cautela, depois de aguardar alguns laudos para que a gente possa começar a testar essa informação.
não dá para afirmar de que forma ela foi morta ainda. Nós vamos aguardar, porque isso vai trazer elementos para poder contribuir e convergir com o que a gente levantou juntamente com o doutor e com a nossa equipe, ok? Quase boa tarde já. Parabenizar a polícia pelo brilhante trabalho, dando essa resposta à altura para a sociedade. E eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte: esse caso, ele durante a conversa, não sei se pode também, se você pode responder agora, se isso vai interferir na questão das investigações, essa questão, ele durante a conversa, o diálogo, ele chegou, ou seja, pelo menos comentar se a morte aconteceu foi já na cidade de Água Boa, ele trouxe o corpo até a cidade de São Pedro do Suaçuí, ou a morte aconteceu em São Pedro do Suaçuí, como foi feito? Você pode nos responder? Olha, a gente aqui mencionou sobre a questão da confissão, foi muito bem feito, muito bem levantado, os álibis que nós tínhamos, e repito novamente, com o trabalho de campo do doutor, que imediatamente estava de prontidão na situação. O que a gente não pode deixar de perder, desse foco, é a questão, ele está confessando, mas eu também, por que eu estou dizendo que a verdade não é apenas, eu não posso me basear simplesmente na confissão e ir embora e acabar. Então a gente precisa desse retorno, de alguns laudos, de algumas medidas cautelares, para a gente ter essa certeza. Agora, o que a gente tem que deixar claro, que a situação que envolveu essa confissão, que é o crime originário do homicídio, teve um crime posterior, que é a ocultação de cadáver. Muito bem analisado por nós e muito bem feito no local onde foi encontrado. E por isso que nós não vamos perder de foco jamais a questão da legalidade. Para que o doutor possa ter conhecimento da ocultação e, de fato, daquilo que levou ao crime em si, que, de fato, como eu mencionei, na comarca, na área na nossa circunscrição, em que vai ser apurado essa questão do homicídio. Por isso, da importância de eu não simplesmente falar, doutor, você se vira com esse fato, e eu não. O civil é uma só. Pessoal, como está acontecendo aí uma perca de sinal, lembrando que as imagens enviadas do estado de Goiás, via dados móveis, e agora estamos aí aguardando o retorno do sinal. Rio de Minas Gerais, ela tem atribuição no estado de Minas Gerais. E se for algo que envolva que o crime, a natureza permitir que a gente ultrapasse os estados até o nosso país, é possível, através das formas, dos contatos em si, legalmente falando, para que a gente possa ter essa atribuição e não ferir a legalidade dessas competências firmadas, dessas atribuições em relação, no caso, à Polícia Civil, como polícia investigativa, inerente ao nosso trabalho de polícia judiciária. E só para pontuar, deixa eu só pontuar, até complementando o que tu está falando, e isso que nos fez ter certeza e convicção de fazer o auto de prisão em flagrante. Algum veio. Então a questão do homicídio ainda vai ser verificado mais à frente, de forma melhor detalhada, para que não venha uma informação truncada ou incorreta nesse primeiro momento. Então o que a gente está focando aqui é a ocultação de cadáver em relação ao crime consequencial, certamente, do homicídio, que teve algumas nuances de provas próximas. Então, ele foi preso provisoriamente por conta de uma prisão em flagrante, que já pedimos a conversão por temporária, e assim espero que a Justiça conceda. Bom dia a todos. Antes de parabéns à Polícia Civil. Um trabalho excelente aí nesse caso. Deixa o pessoal muito triste essa tragédia de Água Boa. E a minha pergunta há indícios desse crime ter sido premeditado? A gente não tem ainda nenhuma informação nesse sentido. Tá? Como o doutor mesmo disse, a confissão é apenas um elemento de prova. Se a gente passar todas as informações para a confissão, em algum momento a gente pode ter que refazer esse cenário e não ficaria interessante nesse momento. Então... Ótimo. E sem dúvida, corroborando o que o doutor está mencionando, a gente também não pode deixar de, talvez, assim, a gente tem que entender que a nossa profissão é uma profissão de meio. Ela não é de resultado. E na profissão de meio, como a ciência humana, que é a polícia, o direito, nós não podemos nunca, dificilmente, a gente vai conseguir sempre oferir o elemento subjetivo da vítima, do autor. Então, esse elemento subjetivo dessa premeditação ou não, isso é algo que, talvez nem a ciência ainda conseguiu explicar,
né, ou talvez o porquê que vem alguém cometer o crime. Isso é uma tese até do meu trabalho que eu fiz no meu curso de chefia na polícia. Então é algo muito subjetivo, é algo que existe, né, em todo o processo de evolução, que eu não vou aqui ater, porque não é a situação que a gente está tratando. O que a gente está tratando são as questões técnicas, as aplicações de investigações, para que isso possa realmente vir à tona e a gente restabelecer essa situação, como já falei, triste, mas ela nos comove. Eu entendo a sua pergunta, jamais estamos aqui desmerecendo, inclusive eu também quero parabenizar a imprensa, perguntas inteligentes, perguntas que não têm caráter sensacionalista, de esclarecer para a população, mas o que a gente não pode deixar de talvez mencionar, isso aqui é uma opinião pessoal, isso não é um problema em relação a que a cidade está muito violenta, não. Isso é algo que, vamos dizer assim, sobrepõe, né, a situação de prevenção, sobrepõe a situação, né, do que leva a pessoa a cometer um crime desse. Infelizmente, existe a polícia, né? Felizmente existe a polícia, mas infelizmente nós não temos como conter e evitar que isso aconteça. Porque se fosse assim, todo policial só teria um último caso para se resolver. E não é. Talvez tenha sido um dos primeiros casos de grande repercussão com o doutor, que agiu muito bem, e talvez para mim não seja o primeiro, infelizmente. E como talvez o doutor Ulisses, com a experiência que tem, o vasto trabalho com esse grande conhecedor da nossa região, inclusive, né, doutor, a gente sabe aqui que a gente até conversou, o quanto a gente, né, talvez quando chega o momento, a gente talvez tenha que ir para outro local, o quanto que a gente é grato por essa região e quanto carinho que nós temos que faz com que a gente, né, se redobre, assim como foi a equipe toda do doutor, para que a gente possa dar essa resposta, e a gente também por estar na região, por ser da polícia e querer sempre apurar. Nunca esqueço, eu posso falar aqui em nome de colegas que trabalham comigo. Eu vejo, se vocês acham que a polícia quer errar, é uma pena, não acreditem nisso. Nós somos profissionais assim como vocês. Vocês querem sempre acertar, assim como a gente quer. Para isso, a gente tem que se desdobrar, fazer um esforço a mais daquele normal do que a gente tem no dia a dia. E a gente aqui fez, pelo menos a minha consciência, e vamos continuar fazendo. À disposição, eu agradeço, eu entendo que as perguntas são inúmeras, né? A indignação talvez ela faz com que vocês queiram mais perguntas, mas eu me dou por satisfeito. E, caso precise, algum outro esclarecimento, eu acredito que a gente consegue, para a gente também não fazer, para preservar, eu acho que a família também, preservar as demais crianças. Eu acho que a gente também, de certa forma, tem que ter um certo equilíbrio daqui para frente. O trabalho foi feito, iniciado, vamos deixar que agora o desdobramento venha e a justiça faça parte dela, como sempre fez também de forma muito exemplar. Mesmo talvez com as relações brandas que nós temos. Que isso independe da vontade da polícia, da vontade do Poder Judiciário e da vontade do Ministério Público. Ok? Muito obrigado. Nesse momento, então, aqui, Chico, representando a toda a população que você... Tá, então, a coletiva de imprensa do delegado, né, do Pontual e toda a sua equipe da Polícia Civil. Quero aí agradecer a todo mundo que nos assistiu, né, até esse momento aí, uma audiência fantástica na TV, gente. Mais de 2.000 pessoas acompanhando, no Instagram também muita gente nos acompanhando também, e vou colocar para o pessoal que chegou depois aí a matéria, né, a matéria de ontem, né, do momento que a polícia militar, né, estava recolhendo, né, o depoimento desse suspeito que confessou o crime. Ele confessou o crime para os delegados da Polícia Civil, isso lá em Goiânia, hoje pela manhã. Então, vamos então agora acompanhar como foi todo esse movimento. Ontem o Veneno conversou com o Sargento Trindade em Água Boa. Sargento, dando continuidade, explica pra gente como é que foi o decorrer desse caso, como é que a polícia chegou aí aos finalmente desse caso. Ótimo. Infelizmente, na terça-feira pra quarta-feira, a gente teve aí o sequestro, né, da menor Yara. Infelizmente, trouxe um clamor muito grande pela cidade, você tá vendo aí, e nós também
E nós também ficamos muito revoltados com a situação que aconteceu e acabou, a gente aumentou a quantidade de efetivo na cidade, militares de fogo começaram a diligenciar para resolver esse problema. Então, a partir de quarta-feira, né, que a gente recebeu a notícia, já tinham sido passadas mais de 10 horas dessa entrada dessa criança nesse veículo branco, que a gente tinha recebido informação. Então, na quarta-feira, a gente já começou a fazer diligência em busca de câmeras e a única informação que a Polícia Militar e a Polícia Civil tinha é que se tratava de um veículo branco. Porém, infelizmente, a nossa cidade não possui olho vivo. Aí eu volto a reforçar a importância para a nossa cidade, para cidades vizinhas, possuírem o olho vivo. Mas, mais do que isso, olho vivo que consigam fazer o reconhecimento de placas, reconhecimento facial, porque a simples instalação de câmera não é a solução do nosso problema. Na continuidade aí das diligências, a gente começou a buscar alguns tipos de informações, só que a gente